Aqui em São Paulo. Na minha querida capital federal, temos 29 graus, o que eu só escuto de reclamação do tempo seco por lá e tempo quente também no plenário da Câmara dos Deputados. Estamos já com andamento, uma tentativa de votação desse veto do presidente Jair Bolsonaro, que pode gerar um baita prejuízo se for derrubado pela Câmara dos Deputados, assim como já foi derrubado pelo Senado Federal, porque ele permite um aumento nas remunerações de servidores. Se calcula um impacto fiscal de 130 bilhões de reais e tem um cálculo aqui interessante para a gente entender um pouco desse impacto. É um valor que equivale a 3 meses de auxílio emergencial, esse auxílio que atende mais de 60 milhões de brasileiros. Vamos então entender um pouquinho como é que está a discussão por lá. Está em contato com a gente o deputado Marcelo Ramos, do PL. Oi, deputado, boa noite para o senhor. Como é que estão as discussões por aí, hein? Olá, boa noite. Nós já estamos no debate do veto 17. Tem alguns requerimentos de obstrução da oposição, eles serão superados. E daqui a alguns minutos nós teremos votado e eu tenho muita convicção de que vamos manter o veto, porque é a medida necessária para garantir o equilíbrio fiscal do nosso país e ter responsabilidade com o futuro sustentável, inclusive com o pagamento de salário de servidores públicos nos próximos anos, já que nós temos certeza que ainda teremos um período muito difícil do ponto de vista fiscal e orçamentário para o nosso país. Os senhores estão indo... Boa noite, deputado Marcelo Ramos, é o Cristiano falando. Os senhores estão indo para a votação convictos dessa manutenção do veto presidencial. Existe algum tipo de risco neste momento, deputado? Olha, nós temos bastante convicção. Houve um esforço organizado pelo presidente Rodrigo Maia e pelos líderes do partido. Eu digo que quem está unido hoje aqui pela manutenção do veto não é a base do presidente da República, é a base da responsabilidade fiscal, é a base do compromisso com o futuro do país, é a base da garantia do pagamento dos servidores públicos no futuro. É essa base que está unida pela manutenção do voto. Às vezes, nós precisamos tomar decisões com coragem, decisões que parecem impopulares no primeiro momento, mas que são necessárias e, mais do que necessárias, fundamentais para o futuro do país. Eu tenho absoluta convicção de que a maioria dos deputados pensa assim e nós conseguiremos manter o veto. Deputado, eu gosto sempre da gente contextualizar o que é esse veto, né? Para a gente trazer para o nosso ouvinte. Essa discussão toda surgiu quando o Congresso Nacional estava discutindo aquele auxílio aos estados orçado ali na casa dos 60 bilhões de reais, auxílio importante nesse período de crise econômica, de necessidades de se ter um aporte financeiro por conta das dificuldades com o enfrentamento ao coronavírus. Então, um dinheiro que foi destinado a estados e municípios. Esse ponto específico acabou entrando nessa discussão e agora você tem todo esse embate, principalmente depois do veto do presidente Jair Bolsonaro, que é o que está sendo analisado agora, mas me bate aquela dúvida, o porquê não foi uma discussão que foi tratada e foi encerrada na tramitação desse projeto para evitar que agora se tivesse essa análise do veto. O que mudou do momento em que esse texto era analisado para o momento atual? Na verdade, houve um equívoco da condução por parte da liderança do governo ou de falta de coordenação interna dentro do governo. A proposta, quando chegou na casa, ela vedava, como contrapartida do oferecimento de recursos para os estados enfrentarem esse momento de pandemia e a sua perda de receita, ficou estabelecida a vedação de que eles dessem reajuste para os servidores públicos. De repente, alguém surgiu e disse, não, mas tem que excepcionalizar os trabalhadores da saúde porque eles estão trabalhando na pandemia. Aí surgiu outro e disse, não, tem que excepcionalizar os trabalhadores da polícia militar. Aí outro foi e disse, não, da polícia rodoviária, outro da polícia federal, outros coveiros, outro o pessoal da limpeza pública, outros professores. E, ao final, nós temos uma lista tão grande de servidores excepcionalizados que o que era exceção virou regra e a regra passou a ser poder reajustar o salário de servidores. Nós sabemos
que os orçamentos dos estados e das prefeituras, eles terão perda de receita. Como é que nós vamos permitir aumento de despesa, tendo certeza da perda de receita? Alguém pode dizer, mas isso é um problema federativo, cada estado que decida o seu, cada prefeitura que decida a sua. O problema é que, como no Brasil, só quem pode emitir título da dívida pública e imprimir moeda, portanto, gerar dinheiro novo, é a União, toda vez que um estado quebra ou que uma prefeitura quebra, quem paga a conta é a União. Então, nós precisamos ter responsabilidade fiscal no ente federativo nacional e também nos entes federativos subnacionais. E essa é uma trava importante. Não quer dizer que nós não reconhecemos a luta dos servidores públicos, que nós não queremos dar aumento para os servidores públicos. Num ambiente normal do ponto de vista fiscal, nós estaríamos todos unidos para garantir reajuste para esses heróis. Mas nós não estamos num ambiente normal. Nós estamos num ambiente de previsão de queda de 5% do PIB. Nós estamos num ambiente de crescimento da relação dívida pública-PIB de 77% para 95%. Nós estamos num ambiente em que 2 milhões de trabalhadores perderam seu emprego e nós já temos mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Nós estamos num ambiente em que 16 milhões de trabalhadores da iniciativa privada tiveram redução de salário ou contrato de trabalho suspenso. Nós estamos num ambiente em que 700 mil micro e pequenos empresários viram suas empresas fechar as portas. Portanto, nós não estamos num ambiente de normalidade. E nesse ambiente de fora da normalidade fiscal, nós precisamos preservar as contas públicas para garantir a capacidade do Estado brasileiro de elaborar um programa de renda mínima para quem não tem renda nenhuma, garantir a capacidade do Estado brasileiro, inclusive, de pagar o salário dos servidores no futuro. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, a despeito dos equívocos que aconteceram quando da votação da matéria, o que é bom para o Brasil e o que é bom para os servidores públicos nesse momento é a manutenção do veto, segurar um pouco a despesa nesse ano e no ano que vem, para que em 2022 a gente retome a capacidade de pagamento do Estado brasileiro e possamos premiar esses heróis e heroínas que têm dedicado a sua vida no combate ao Covid, seja na saúde, seja na limpeza pública, seja na segurança ou na educação. Deputado Marcelo Ramos, nós entrevistamos mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes o ministro do Supremo Gilmar Mendes. Na entrevista ele pontuou ali que, apesar de ser ruim, né, a derrubada do veto presidencial, qualquer manutenção dessa movimentação ainda passaria por decisões do Executivo para a liberação desses reajustes. Que em ano eleitoral, deputado, que riscos nós estaríamos colocados ali, quais riscos estariam colocados no nosso caminho ao se atribuir a prefeitos e governadores tal liberdade para reajustes em situação tão delicada, hein? Os prefeitos não podem conceder reajuste por conta das suas eleições. Os governadores, salvo engano, tem 16 governadores, 16 assembleias legislativas que concederam aumento de servidores públicos. Dessas aproximadamente 12, o projeto de lei ainda está esperando sanção ou veto do governador. Então, é algo muito temerário a possibilidade de, no momento em que você tem certeza de que terá redução da receita, você aumentar a despesa. E vejam só, nós pedimos para os trabalhadores da iniciativa privada, para o garçom, para o professor da escola privada, para o enfermeiro do hospital privado, para esses trabalhadores todos, nós pedimos um sacrifício deles, o Brasil pediu um sacrifício deles. Muitos deles tiveram redução de salário e jornada, muitos tiveram suspensão do contrato de trabalho, passando a receber apenas o valor de R$ 1.800, e agora os servidores, nós não estamos propondo nem reduzir jornada de trabalho. Nós só estamos dizendo que até o final de 2021 não dá para dar aumento, para que a gente recupere a capacidade de pagamento do Estado brasileiro
e possa lá na frente ter uma retomada da nossa economia. Deputado, vai ser um primeiro grande teste, né, com o Ricardo Barros à frente da liderança do governo na Câmara dos Deputados. A gente está falando de Congresso, então, claro, não dá para deixar de enfatizar o trabalho que tem também nessa situação o Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso Nacional, e queria sentir o termômetro do senhor. O senhor já passou um pouco no início da entrevista, mas em relação especificamente a essas novidades que temos recentemente na articulação do governo federal, e o senhor também, como um parlamentar que é ligado a esse grupo tão conhecido como Centrão, que a gente sabe que vocês não gostam que a gente chama de Centrão, não. Mas como é que o senhor está vendo essa articulação em um momento tão crucial, já que o impacto na prática, se o veto for derrubado pela Câmara, é financeiro? O próprio presidente Jair Bolsonaro diz que não tem condições se esse veto não for mantido. Primeiro a gente precisa encaminhar, deixar claro para a sociedade brasileira que esse projeto só foi aprovado com todas essas exceções por orientação e acordo firmado pelo líder do presidente Bolsonaro. Então, nós estamos desfazendo um problema que foi criado por ele. Né? Mas o que eu posso dizer é que, independente do início da liderança do deputado Ricardo Barros, nós tivemos uma figura central na aglutinação de forças para a manutenção desse voto, porque o presidente Rodrigo Maia demonstrou todo o seu compromisso com o país e passou a ser protagonista nesse processo de articulação, junto com os líderes partidários, deputado Arthur Lira, deputado Wellington Roberto, que é líder do meu partido, né, que agiram no sentido de dialogar com as bancadas, demonstrar a importância disso para o país. E, fora isso, essa votação não contará só com os votos da bancada do governo. Ela contará com todos os votos da bancada da responsabilidade fiscal, que está em muitos partidos, inclusive partidos que não são da base do governo. Eu já tinha avisado a produção que eu preciso voltar para o plenário, porque nós estamos exatamente nesse momento na votação da matéria e eu preciso votar e fazer aqui alguns encaminhamentos em nome do partido. Então, simbora, deputado. Vai lá votar. Obrigada pela participação por aqui. Bom voto, boa noite para o senhor. Muito obrigado e desculpa a deselegância de sair. Imagina, a gente sabe como é. Tá, e obrigada por falar com a gente, mesmo com as temperaturas subindo aí no plenário da Câmara. Um abraço. Grande abraço.